um motivo muito maravilhoso, né? De estarmos mais uma vez apregoando a palavra do Senhor na nossa casa espiritual. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus também o pastor Abel. Obrigado, pastor. Quero trazer uma mensagem para os irmãos aqui que o Senhor botou no meu coração lá dentro do hospital no domingo. E ali eu orando com aquelas pessoas, o Senhor botou uma palavra no meu coração que se encontra em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 20 e 21. Hoje eu quero trazer uma ministração para os irmãos de vaso de honra e vaso de desonra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Amém, irmão? A palavra do Senhor diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. É isso mesmo? Aqui, irmão, o apóstolo Paulo, ele está instruindo a Timóteo, né? Mesmo ele estando no cárcere, está instruindo a Timóteo, porque na Bíblia aqui a gente vai ver, a Bíblia ela nos relata que há vaso, muitos símbolos que representam o homem: vaso de barro, vaso de madeira, vaso de ouro, vários tipos de vasos. E na Bíblia nos relata que em Atos 9:15, que o próprio Deus ele chama o apóstolo Paulo, prepara o apóstolo Paulo, em Atos 9:15, ele prepara o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo é um vaso escolhido na mão dele. Então, irmão, pelo que eu vejo aqui, o Senhor ele pega aqueles que não são para fazer o que é, né? O que ele quer, né? Porque Paulo era um cara que ele brigava contra os crentes, ele maltratava os crentes. Então ele teve aquela queda que ficou cego, e ali o Senhor preparou ele, né? Botou na mão de Ananias, para Ananias cuidar dele. Paulo era um cara que não era instruído no Evangelho, né? Ele não sabia de nada. E ali Paulo ele fez de uma pessoa que não era ser, né? Hoje em dia, a gente lê aí as passagens de Paulo, é um cara que é instruído, ganhador de alma, né? E em Jeremias, a gente vai ver aqui, em Jeremias a gente vê capítulo 22, versículo 28, a diferença. Jaconias, rei de Judá, foi um vaso desprezado e quebrado, que ninguém se agradava dele. Por quê? Porque ele e o filho dele, olha lá, e pôs este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada, porque razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece. Era um vaso que não prestava. Por quê? Porque fazia tudo que não agradava ao Senhor, né? Então, Deus não se agrada daqueles que não fazem o que Ele quer. Deus se agrada daqueles que, né, procuram andar na retidão dEle. Ele foi para uma terra longínqua, foi exilado com os filhos, foi todo mundo, a família dele toda. Por quê? Porque ele era um vaso que ele não era escolhido pela mão do Senhor. Ele fazia aquilo que não agradava ao Senhor, né? E o texto no versículo 20, do texto lido, como base diz que numa grande casa, que é a igreja, existe vaso para a honra e outros para a desonra, no caso a vergonha. E a pergunta é: que tipo de vaso eu tenho sido na mão de Deus para as pessoas lá fora? Aí eu botei aqui 5 princípios de vaso de honra. E para a gente ser esse vaso de honra, a gente tem que ser esses 5 princípios. Fazer esses 5 princípios, a qual eu vou ler para vocês, né? Então o apóstolo Paulo aponta alguns erros que
devemos evitar para sermos vasos de honra. Dentro do contexto, ele nos ensina princípios para sermos vasos de honra. O primeiro princípio está lá em 2 Timóteo 2,15. Bota lá, por favor, pai. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Isso é um dos princípios. Princípio para ser um vaso de honra, eu preciso manejar bem a palavra de Deus. Procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem como alguém ser vaso de honra nas mãos de Deus, se não manejar bem a sua palavra de Deus. E Deus que mostra a nossa sujeira. A palavra, ela limpa, ela ilumina, ela dirige, porque a palavra é de Deus. Então, para nós sermos vaso na mão do Senhor, nós temos que saber manejar bem a palavra do Senhor. Amém? É a palavra que ela ilumina, a palavra que ela nos dirige, o que é o certo, o que é o errado. A palavra que nos limpa, a palavra que nos alimenta. 1 Pedro 3,15, por favor. Antes santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Antes santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Como falar da razão da esperança que há em mim, se não manejo bem a palavra? Segundo princípio, evitar falar demais. Segunda Timóteo 2,16. Mas evitar os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 2 Timóteo 2,16. Evite as conversas inúteis e profanas. O vaso de honra nas mãos de Deus sabe falar menos e ouvir mais. Irmão, é melhor a gente ouvir do que falar, porque muitas das vezes a gente só quer falar e não quer ouvir. Então o vaso de honra ele tem que sentar para escutar o que o professor tem que te dizer. Né? Escola Bíblica Dominical. Tiago 1,19, por favor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Olha lá. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Glória a Jesus. Alguém disse ao homem com fala: o tolo discute, o sábio escuta. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios 10,19, por favor. Aleluia. Na multidão de palavras não falta o pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Aleluia. Na multidão de palavras não falta o pecado, mas o que modera é os seus lábios. Amém? Glória a Jesus. Provérbio 15:28. Isso aqui são os vasos de honra. A gente temos que entrar nesse princípio para sermos um vaso de honra. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Quantos problemas nos causamos por falar demais? Vou ter uns exemplos aqui. Por falar demais, a gente traz uma separação, a gente traz um desemprego, a gente traz uma inimizade, ou até mesmo a própria morte. Porque a gente falamos o que não é para falar. Então pode causar essas coisas: separação, inimizade, desemprego e até a morte. Amém?
voltando ao texto no versículo 17, Paulo diz: é a palavra desse que corrói como câncer. Bota lá, filho, fazendo um favor. 2 Timóteo 32:17, por favor. 2 Timóteo 2:17, por favor. Isso. É a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são himeneus de Filema. Né, irmão? Então tá aqui, ó. Quer ser vaso de honra? Fale menos e ouça mais. É a palavra desses corrói como câncer. A palavra que você não souber falar, não saber se explicar para muitos, ela está dizendo que ela é como um câncer, uma gangrena. Então, para falar com outras pessoas, nós temos que saber falar com educação, com moderação, porque eu e você nós somos os vasos de honra. Não é chegar e se expressar de qualquer maneira. Não, senhor, senhora, pode ser sim, não. Amém? Terceiro princípio: quer ser vaso de honra? Fale menos e ouça mais. Terceiro princípio está em 2 Timóteo 19. Aleluia. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Você é crente ou você é fofoqueiro? Tem que ser crente, vaso escolhido. Sai fora das malconversações, porque corrompe os bons costumes. O Senhor conhece os que são seus. A qualquer que prefere o nome do Senhor, aparta-se da injustiça. Quer ser um vaso de honra? Aparte-se de toda a injustiça, de toda a imoralidade. Um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo, dele emana toda a justiça. Busque ser uma pessoa justa, íntegra, honesta e leal. Esse é o vaso de honra. Romanos 1:18, por favor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Aleluia. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. A ira de Deus está sobre quem pratica a injustiça, trapaceia, engana, mentiroso, tira vantagem e sonega e rouba. Esses são os vasos, não de honra, mas os vasos de desonra. Esses que praticam essas iniquidades. Amém? Trapaceia, engana, tira vantagem e sonega e rouba. Esses são vasos de desonra para o Senhor. Terceira de João 1:5, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os... Não é só com os irmãos, né, irmão? A gente tem que amar aqueles também que estão lá fora, né? Amados, procede fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Nós temos que amar também o próximo, né? Não importa ser só dentro da igreja, tem que amar lá fora. Irmão, vou dar uma paradinha aqui, vou contar um testemunho que aconteceu domingo. Domingo eu fui num hospital, assim, uma ligação com o pastor Abel, pedi permissão, ele fui. Senti no coração de ir lá fazer um apelo para o rapaz, que está entre a vida e a morte, macumbeiro lá. A diabetes dele está muito ruim, ficou cego, cortou a perna aqui, estava entubado, não sei se ele estava ruim. E eu me senti no coração de ir lá fazer uma apelo aí. Fui lá domingo. Só que eu nunca tinha ido assim no hospital, num propósito de orar. Estou sendo justo, verdadeiro, eu nunca fui visitar e tal. Aí eu senti no coração de levar os panfletos e levar a Bíblia. Levei minha Bíblia, os panfletos.
Cheguei lá e ele estava acabando de ser entubado para ser levado para a sala. Conclusão, só botei a mão no peito dele, orei ele, ele foi, não tive como ter pedido ele se ele aceitava Jesus. Mas ali naquele nono andar ali, do primeiro leito até o último leito, 42 leitos, eu orei leito por leito, sala por sala. E ali, sabe, irmão, foi uma coisa assim, sabe, eu senti tão gostoso que eu vou voltar lá domingo, depois da escola do eu estou sentindo no coração de ir para o hospital orar, porque ali, sabe, quando você dá um abraço naquelas pessoas que estão ali, uma sem perna, outra cega, sabe, você traz uma palavra, né, um abraço, um conforto de uma palavra, não é uma coisa linda, a gente começa a chorar, você também começa a chorar, sabe, ali, eu senti a presença do Senhor. Aí eu falei, Senhor, eu tenho que ser melhor na tua presença. Eu tenho feito tão pouco, o Senhor tem me dado tanto e eu não tenho feito nada. O Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado emprego, o Senhor tem me dado uma família maravilhosa. 55 anos, nunca fui no hospital por doença, louvado seja o nome do Senhor. Aí se encaixa aquela palavra, eu darei a Deus pelos benefícios ao qual o Senhor se dá. Salmo 116. E ali o Senhor começou a palestrar comigo naquele hospital, irmão. E sabe, eu falei, meu Deus, tanta gente aqui precisando de uma oração. Irmão, eu vi um grupo lá embaixo, um grupo bom, cantando, louvando com faixa, mas lá em cima, em oração, na hora da visita, eu não vi um. Não vi um, e olha que eu rodei tudo. Então, irmão, Deus está querendo muita gente, mas isso, sabe? Assim, não estou dizendo que você é obrigado. Se não estiver disponível, vai no hospital, tipo assim, igual eu tenho a carteirinha de pastor no meu de pastor, eu boto junto com a minha identidade, eu boto crachá assim no peito assim, visitante, evangelista. Sobe direto, vai embora. Sobe direto, sabe? É uma coisa linda. E ali você escolhe o leito. Como você não é pouco, pergunta, doutor, aonde que é? É do 9 para cima os piores. Para baixo é tudo. Cara, e ali Deus falou tanto no meu coração, sabe? Eu tenho que fazer mais por ele. Tenho que fazer mais a obra dele. O que eu estou fazendo não está sendo nem um pingo da metade do que Deus já fez pela minha vida. Olha o que eu era, olha o que eu sou hoje. Olha o que Deus fez e está fazendo na minha vida. Eu tenho que ser um vaso de honra na presença do Senhor. Eu tenho que ser vaso lá fora, não é só aqui dentro. Eu tenho que ir na Cracolândia, falar para aqueles caras lá que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, que Jesus me curou, que eu era leproso, que eu era mendigo, eu tenho que ser um vaso de honra. Deus me deu essa palavra aqui por causa disso. Me incomodou muito. Romanos 1,18, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. A ira de Deus está sobre quem pratica a injustiça, trapaceia, engana, tira vantagem, sonega, rouba, mente, por aí vai embora fora. Jeremias 22,13, filho, por favor, pai. Jeremias 22,13. Aleluia. Ai daquele que edifica a sua casa com justiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem remuneração, sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Meu Jesus, ai daqueles que edificam a sua casa com justiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. O ai de Deus é pesado. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Vamos andar. É difícil? Não. A gente somos vasos de honra. Nós temos que andar certo. Porque aquilo que a gente fizer errado, lá na frente a gente vai cair. Quarto princípio. 2 Timóteo 22. Por favor, Fábio. 2 Timóteo 2, 22. Quarto princípio para ser vaso de honra. Eu preciso fugir de qualquer situação que estimula o pecado. Quarto princípio. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com
e a paz com os que, com um coração puro, invoca o Senhor. Aleluia. Para ser vaso de honra, eu preciso fugir de qualquer situação que estimule o pecado. Você sabe o que aconteceu com fulano? Não quero saber, dá licença que eu estou indo embora. Afasta-se das malconversações. Não fique na roda dos escarnecedores. Foge da iniquidade, porque são situações que estimulam o pecado. Amém? 2 Timóteo 2,22. Foge também das paixões da mocidade. Tem cristão que não consegue vencer pornografia, prostituição, sensualidade, porque vive interagindo com esses ambientes virtualmente. Facebook, WhatsApp, né? Foge, irmão. Calma. Na batalha espiritual, sabe quando fugir? É tão importante quanto saber quando é como lutar. Na batalha espiritual, saber quando fugir é tão importante quanto saber quando é como lutar. 1 Coríntios 6,18, filho. Aleluia. Glória a Deus. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Fuja da imoralidade sexual, fornicação, prostituição. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E nós somos o corpo de... Aleluia. Se nós somos o corpo de Cristo, irmão, nós temos que fugir da imoralidade sexual, do pecado, de tudo aquilo que faz a gente afastar do Senhor, porque nós somos vaso de honra. E aquele que é vaso de honra foge daquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Segue a justiça, a fé. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Quem são seus amigos íntimos? Amados, não dá para caminhar com Deus e com os escarnecedores ao mesmo tempo. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmão, quem que vocês têm andado? Pessoas crentes ou pessoas não crentes? Porque muitas das vezes a gente anda com o ímpio lá fora, quer tirar a gente do caminho, Senhor. E a gente temos que olhar, prestar atenção com quem nós andamos. Quem são seus amigos íntimos? Não dá para caminhar com Deus e com o escarnecedor ao mesmo tempo, né? Então nós temos que escolher, ou um ou dois. A palavra diz que uma fonte não pode jorrar duas águas, a água e a água doce. Então a gente escolhe uma amizade boa. Eu só ando sozinho, Deus, graças a Deus. Em 1 Coríntios 15:33. Estou acabando já, gente. Falta só 5 páginas. Não vamos enganar, né? Não vos enganes. As más conversações corrompem os bons. Oh, aleluia. Diz que as más companhias corrompem. Aqui na minha Bíblia está assim. Diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E a gente temos que ver, né? Acabei de dizer aqui agora. Por que nós andamos, por que nós conversamos? Porque muitas das vezes você para conversar com uma pessoa achando que ela é legal. Aconteceu muito comigo. Irmão, eu só trabalho para macumbeiro. Não sei o que Deus fez na minha vida. Só trabalho para macumbeiro. Amado, gosto muito do meu pastor, tu é diferente. Tu abraça, tu escuta louvor dentro da minha casa, tu fala de Jesus, tu canta louvor, tu me pede, tu me dá. Sabe, eu sempre estou assim, posso te dar o rádio? Posso. Posso cantar o louvor? Pode. Dentro de uma casa espiritual cheia de e está eu proclamando o evangelho. E sabe assim, lançando a semente, estou dentro de
E ali, fico interagindo junto com o João, falando de Jesus, conversando, mas ela está na sala ouvindo o louvor. Uma mãe. Então não é assim que a gente faz. Eu não sei o propósito de Deus na minha vida, mas só trabalho com esse tipo de pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto princípio: para ser vaso de honra, tem que evitar brigas, contenda e discussões, porque você é um vaso de honra. 2 Timóteo 2, 24 e 25. 2 Timóteo 2, 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos aptos, para ensinar sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem a ver, se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Aí você tem que pegar no pescoço do cara e falar: você tem que conhecer Jesus. Mansidão, irmão, Jesus, ele foi manso para aqueles que eram bravos, atravessou lá o mar lá para poder ir lá tirar não sei quantos bichos ruins. Camarada lá, manso. Aí o cara quer evangelizar ali, você tem que aceitar Jesus, tá? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável, para com todos aptos, para ensinar. Paciente, deve corrigir com mansidão os que ele opõe, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os o conhecimento da verdade. Evite brigas, contendas, e olha que o texto está falando sobre contenda religiosa. Quanto mais discussões e brigas por coisa irrelevante, para de criar confusão, ser carrancudo. Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz esteja convosco. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Semear a paz para você, colher paz em sua vida. Se você semear a paz, você vai colher paz. Se semear a briga, vai apanhar, se o cara for mais forte, né? Então é melhor semear a paz do que semear a briga, né? Fica na paz que é mais fácil. Amém? Precisamos pedir ajuda a Deus para sermos amados, bravos ao falar com as pessoas, inteligência e emocional. Porque muitas das vezes a gente não sabe falar muito com as pessoas, não. A gente sai falando de qualquer maneira, e às vezes a pessoa não está nem entendendo o que você quer dizer. Por exemplo, você vai para a igreja amanhã, mas amanhã que hora? Explicar, né? Amanhã tem culto, tal hora, na igreja Metodista da Aliança, senador camarada. Tem que sermos amáveis e bravos ao falar com as pessoas inteligentes e emocional. Quantos querem ser vaso de honra nesta noite? Nas mãos de Deus. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, no caso dessas coisas que ele está dizendo aqui é dos erros, né? Nós temos que se purificar desses erros todos a qual foi falado. Nós seremos vaso para a honra, santificado, idôneo, para uso exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Para isso precisamos de duas coisas. Primeiro, temos que estar dispostos a mudar e abandonar erros e pecados. Segundo, precisamos da ajuda de Jesus. Jesus disse, João 15, 5. Bota por favor, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Aleluia. Irmão, se a gente está em Deus, se a gente está na videira ligada em Deus, esses relatos que eu relatei aqui, esses são os vasos
são vasos de honra. Mas para a gente ser vaso de honra, nós temos que largar tudo que eu falei aqui agora. Para se encaixar naquilo lá. Porque sem Jesus nada a gente podemos fazer. A gente somos totalmente dependentes do Senhor. Independente da circunstância que você está passando, nós temos que ser grato a Deus. Não pelo que Ele tem feito, mas sim pelo que Ele é na minha e na tua vida. Porque muitas das vezes a pessoa procura Jesus só porque Ele precisa. Aí eu vou lá na igreja do pastor Abel, é uma benção, vou pegar minha benção. Não, tenho o coração aberto para adorar e dizer o nome do Senhor. No decorrer do culto, no decorrer das coisas, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. Olha aí, olha meu jeito. Eu gosto muito de falar de mim. Olha como é que eu sou. Tá, meu amor? Feio, mentindo, fedendo, 2 anos sem tomar um banho, mas as coisas foram fluindo. Porque sem Ele, nada pode fazer. Tem que estar com Jesus. Se nós estamos com Jesus, ligado na videira que é Ele, irmão, esquece seus problemas, entrega na mão dele, Ele é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que nós precisamos e pedimos. Amém? A palavra que o Senhor botou no meu coração foi que eu e você sejamos um vaso de honra, dentro da igreja, lá fora, na nossa casa, aonde que nós estivermos, nós devemos ser um vaso de honra. Porque muitas das vezes ser vaso de honra aqui dentro da igreja é fácil, né? Às vezes dentro de casa, você fala mal com a esposa, bate no filho, vaso de honra, assim, senta aqui, o abençoado, vamos conversar. Fui pregar na igreja do meu irmão no dia de hoje, lá em Santa Cruz. Gideões, malha os trigos do largar de versículo. Pô, na hora de eu pregar, Jesus mudou tudo. Aí fui falar de santidade, de santificação. Fui falando, daqui a pouco uma mulher chorando ali, outra mulher chorando lá. Culto dos homens, dos varões. Aí as esposas estavam, daqui a pouco, uma mulher me chamando no canto, acabou o culto, uma senhora me chamando no canto, outra me disse, irmão, poxa irmão, essa palavra foi toda para mim. Por que meu marido lá em casa me bate nos meus filhos, xinga? E dentro da igreja é uma benção. A esposa do rapaz falando para mim. A minha esposa ali que estava comigo. E a outra é dona de uma loja aqui, missionária, dona de uma loja no West Shop. O diácono dela me chamou no canto e falou, pastor, como é que pode? A minha missionária lá na igreja, no shopping, ela manda todo mundo para aquele lugar. E na igreja ela fica santinha. Vaso de desonra. Só é vaso de honra dentro da igreja, na frente do pastor. Então, irmão, nós temos que ser o que nós somos, aonde que nós estivermos. Eu, particularmente, eu sou o que sou, aonde que eu chegar. Falo de Jesus, falo do meu testemunho. Nós temos que ser um vaso de honra na presença do Senhor. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor deixou no meu coração, para deixar para o coração das igrejas. Nós temos que ser vaso de honra na presença do Senhor, porque não adianta a gente querer dar jeitinho, ou é de honra ou é de desonra, no caso, de vergonha, né? E eu creio que aqui só tem gente de vaso de honra, vaso que prega a palavra, vaso que é justo, fiel ao Senhor, amém? E as palmas louvam o Senhor, e eu agradeço essa oportunidade, meu pastor. Glória a Deus, consegui pregar.